vitória do talento sobre o jogo coletivo. Muito boa noite, ótima semana para você. Muito boa noite, Plihal. Um abraço forte em você, Zé Elia, meu parceiro. Pascoal, estava de olho em você ontem. Obrigado. Hein? Espetacular como sempre. Fã de esporte, vamos juntos. Nossa semana começando, verdadeiramente começando aqui com a equipe titular, né? E o malvadão do Ibope tá de novo, tá aí. Vamos com tudo. Olha, dentro daquilo que a gente brinca aí no programa, brinca falando sério, ontem foi a vitória do incomparável contra o confiável e ficou muito provado isso no jogo. Daquilo que a gente fala, o Pascoal fala que o Flamengo é incomparável e eu falo que o Palmeiras é confiável, né? Então, assim, me mostrou o jogo que o melhor time, que tem peças que individualmente resolvem o jogo, vamos tirar a polêmica da arbitragem. Isso a gente vai conversar aqui no programa. Vamos dar a nossa opinião, né, Zé Elias? Né, Pascoal? Plihal? A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero olhar para o campo, para a bola. O que eu vi no jogo, o Palmeiras superior ao Flamengo. O Palmeiras conseguiu, principalmente no primeiro tempo, anular a qualidade individual em alguns momentos. Mas quando o Pedro e a Arrascaeta, que são diferentes, o Flamengo tem esses jogadores diferentes, consegue se livrar ou consegue, numa jogada, um achar o outro, aí esse talento, esse individual aparece e fez o Flamengo sair com a vantagem, ganhar o jogo. Mas eu vi um Palmeiras mais organizado, um Palmeiras que se impôs dentro do Maracanã. A estatística, os números mostram isso. Finalização, posse de bola, ações na área do rival, enfim. A estatística está aí para mostrar isso. Mas, tirando a estatística, olhando o jogo, achei no primeiro tempo o Palmeiras conseguindo, na saída de bola do Flamengo, impedir o Flamengo de criar. Teve dificuldades. E aí veio polêmicas no jogo que influenciaram, mas o jogador que não pode ficar no banco, o Pedro, não pode ficar no banco. Muito obrigado. O Pedro decide. Muito obrigado. O Pedro decide. E tem o Arrascaeta, que é o melhor jogador do campeonato. Longe. E artilheiro do campeonato. Então, esses caras definiram o jogo. Zé Elias, bom esse time do Palmeiras, hein? Mesmo perdendo o jogo, o time bom, o osso duro de roer. Mas ontem falhou muito mais do que de costume. Nos 3 gols, é claro que o jogo de futebol é feito de erros, mas o Palmeiras deu uma exagerada nos erros e, diante de um time que tem Arrascaeta e Pedro, isso é absolutamente mortal. Zé, boa noite. Boa noite, Plihal, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Ontem eu acho que foi uma final de campeonato, vamos dizer assim, né? Uma prévia da final que, no meu entendimento, será na Libertadores. Só com um jogo apenas, então você tem um outro regulamento, uma outra forma de ser, aí você já leva esse jogo para lá. Não, vai ser sensacional. Eu acredito que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Eu acho que ontem é um jogo muito equilibrado, você não pode errar, tanto de um lado como para o outro. Se o Flamengo errasse, assim, eu concordo com o Zinho, né? O Palmeiras pressionou, não deixou sair jogando, mas o Flamengo soube se defender. O Flamengo soube se organizar defensivamente. Aí entra o trabalho do Jorginho, impressionante como ele consegue arrumar esse sistema tático do Flamengo em termos de posicionamento. Eu acho que o Flamengo sentiu muito a questão da saída de bola, porque o Palmeiras sufocou ali. E eu acho que 2 jogadores não entraram no jogo no primeiro tempo, Samuel Lino e Luiz Araújo. Eles ficaram de fora, eles não entraram no jogo. Os 2 que seriam a via de escape, né? Aí nós estamos vendo o pênalti, para mim foi pênalti, mas depois nós vamos discutir isso. A via de escape, e aí a genialidade, o Rossi, a ingenuidade do Fux, e aí é mortal. Errar contra o Flamengo é mortal, especialmente quando você tem esses 2 jogadores aí que são geniais, né? Então, voltando à análise do jogo, né? Eu acho que quando o Samuel Lino e o Luiz Araújo participavam, ou participam mais do jogo, né, vamos dizer assim, eu acho que o Flamengo joga mais. E aí o Palmeiras
teve o seu mérito. No primeiro tempo, realmente, eu acho que o Palmeiras foi bem superior ao Flamengo no quesito de controle do jogo. Aí tem a questão do troca zagueiro, não troca zagueiro, o médico não deu o sinal, aquela indecisão toda ali que gerou ali, mas mesmo assim o Flamengo poderia ter se organizado um pouquinho melhor. Aí outra questão da arbitragem que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Mas você não pode errar de um lado para o outro. O Palmeiras, para mim, é o time mais chato de se jogar, no bom sentido. É um time que vai te dificultar 90 minutos. 90 minutos eles vão correr, vão tentar, vão lutar. E o Flamengo é isso. O Flamengo, quando não está bem taticamente ou tem dificuldade, você tem a genialidade e a qualidade desses jogadores, né? E aí mostra o que o Pedro entendeu, o recado que foi dado a ele algum tempo atrás pelo Felipe. Marcando, roubou essa bola, saiu para receber a jogada, foi lá, finalizou e foi comemorar. Eu acho que era isso que todos nós estávamos esperando um pouco do Pedro, porque nós nunca criticamos a condição técnica do Pedro. Nós sempre falávamos que o Pedro é o melhor jogador, ou o melhor centroavante do Brasil no Brasil. Mas faltava algo a mais para se encaixar dentro do jogo que o Felipe Luiz enxerga. E foi o que nós vimos ontem. Oswaldo Pascoal, muito boa noite. A minha primeira pergunta para você, na verdade, é um presente para Oswaldo Pascoal. Obrigado, eu agradeço. Bem embrulhadinho com o nome de Pedro. Foi do Pedro ontem a melhor atuação individual deste campeonato brasileiro? Do Pedro, sim. Boa noite, Plihal. Geral, não só do Pedro. Não, do Pedro foi a melhor atuação dele do campeonato, não tenho dúvida disso, né? Mas para mim, você sabe que olha a minha cara de surpresa, que o Pedro jogou bem, o Pedro fez gol, o Pedro arrebentou com o jogo, olha a minha cara de surpresa. Nenhuma surpresa. Todo dia eu falo aqui que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, não tem igual o Pedro. Mas não é todo dia que ele joga isso, não. Mas é todo dia, se você der chance para ele jogar todo dia, ele vai jogar todo dia. Não é toda vez que ele corre, que correu ontem, não. Mas é o jogo que manda, é o jogo que pede. Como é que você deixa um cara que te entrega 30 gols em meia temporada, como ele fez no ano passado, no banco de reservas? Mas imagina se ele fizesse esse jogo sempre, Pascoal. Ele ia fazer 60 gols. Mas é isso que eu espero dele. Que ele faça 60, que ele faça 70 gols por temporada. Porque ele tem muito potencial. Tem uns artistas que falam assim, o Pedro não sabe jogar fora do ar. Ele não sabe, eu que sei. O Pedro não sabe, não. Eu que sei. Aí não dá uma volta no zagueiro. Tá bom. Mas alguém fala que ele não sabe jogar fora da área? Um monte de gente fala isso. Um monte. E até de flamenguista lá na arquibancada do Maracanã. Eu ouço as pessoas reclamarem que ele não corre. Corre pra caramba, se entrega o jogo inteiro. É um monstro de centroavante. Agora vocês entenderam como é o Pedro, não? Tô precisando traduzir alguma palavra. Vamos lá, vamos ser correto e justo. Ontem ele fez isso. O jogo pedir, ele vai fazer, não, Pascoal, Zé. Em outros jogos que o jogo pediu... Não, em outros jogos que o jogo pediu, ele não conseguiu fazer. Ontem é uma questão assim... Ontem chama-se Palmeiras. Eu concordo... E final de jogo. Eu concordo com vocês na análise do jogo. Para mim, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. Não foi... No cômputo geral, o Palmeiras foi melhor do que o Flamengo. Ponto. Quando os dois times, taticamente, são muito bem preparados, são muito bem distribuídos, o que é que vai definir o jogo? O individual. O individual, na marcação, o Palmeiras teve os sérios problemas. Seríssimos problemas. Bruno Fux não entregou o que o treinador esperava dele. O que o treinador esperava dele? A bola longa, a saída em velocidade, que ele tem bom passe de bola longa. Mas ele tem muita dificuldade na velocidade, ele tem muita dificuldade na recomposição, e ficou muito claro ontem. O Aníbal, o seguinte... Era jogo pro Murilo, Pascoal? O Murilo disse que... O Abel disse que ele estava cansado, que ele jogou 7 partidas seguidas. O Aníbal Moreno vai sair uma saída de bola, tem 2 caras perto dele, dá uma raquetada, tira a bola, e foi embaçar o jogo, né? Você elogiou bastante o Aníbal na quinta. Não, eu tô criticando porque errou. O seguinte, deixa eu falar um negocinho pra você. Eu não sou treinador para arrumar vestiário, eu sou analista de futebol. Quando o cara erra, eu falo que ele errou. Quem tem que arrumar vestiário é o treinador. Eu não fico aqui passando pano pra jogador, pra dizer que o cara não jogou, que é coitado, ele é um escambau de Madureira. Não tem comigo isso. Errou, falhou, não jogou bem, ponto. Quando joga bem, eu falo que jogou bem. Aí é outro problema. Esse é o aspecto do individual que interfere no coletivo. O individual, as falhas individuais interferiram no coletivo do Palmeiras. E não venham me dizer, que saudade do Everton. O Everton jogando ou não fez nenhuma diferença.
Porque já tem gente lá no Palmeiras dizendo que o Everton fez. O Everton fez pênalti. Puxa vida, o que vai fazer? O Everton, o Carlos Miguel não teve culpa nenhuma dos gols que sofreu. Perfeito? Agora, não, eu entendo o que o Abel quis fazer. Não tenho críticas ao Abel, muito pelo contrário. Acho que a análise dele do jogo foi uma análise depois bem sucedida, porque ele imaginou o Bruno Fux fazendo a saída de bola. E o Bruno Fux não entregou o que ele esperava. É só isso. Um dia ele não estava bem, não jogou bem. Assim como o Lino não jogou bem. Não é que ele não jogou bem o primeiro tempo, ele não jogou bem. Nada bem. Não jogou bem. Agora, existem algumas coisas da arbitragem que precisam ser introduzidas. Daqui a pouquinho a gente fala. Porque a arbitragem interferiu diretamente no jogo e no placar do jogo. Mas por enquanto vamos ficar na bola. Né? Na bola eu acho que o Felipe Luiz fez uma boa análise do jogo ontem. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, tudo que aconteceu. E tive a oportunidade de acompanhar as entrevistas coletivas. Acho que o Felipe Luiz analisou bem a partida. Só não gostei da parte final da entrevista dele. Bom, depois a gente vai falar da negócio da arbitragem, né? Eu acho que existem coisas que podem ser superadas. Galera, sinceramente, eu não vi nada demais na fala do Felipe Luiz. O Abel Ferreira fala todas as partidas de arbitragem. O Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro que está fazendo um bom trabalho, fala de arbitragem. E o Felipe Luiz agora não pode falar de arbitragem? Ah, meus amigos, a coletiva é para isso, é para o cara expressar aquilo que ele viu sobre o jogo. E o árbitro, as decisões de árbitro também está inserida, né, na questão do jogo. Então, eu acho que o treinador ele tem o direito de falar sobre arbitragem, tem o direito de não falar, é escolha própria. Agora, acho que o Felipe Luiz está sendo muito apedrejado porque resolveu falar de arbitragem, coisa que ele não falava. E aí, mudou de ideia. E o Abel enxergou bem o jogo também. Falou do acontecimento. Duas coisas aqui. Verdade seja dita, um super defensor do Pedro. A exemplo do Oswaldo Pascoal. O Pedro corre sempre desse jeitozinho. Segunda pergunta. O Palmeiras não jogou muito, apesar de ter jogado bem, não foi muito faceirinho para enfrentar um time como o do Flamengo no Maracanã com mais de 70 mil pessoas? Então, eu acho que assim, nos últimos confrontos de Palmeiras e Flamengo, foi o jogo que eu vi o Palmeiras ser o protagonista do jogo, porque geralmente, na maioria dos confrontos, o Flamengo propõe o jogo. Até porque, tecnicamente, tem mais jogadores decisivos, geralmente o Flamengo fica mais com a bola, geralmente o Flamengo joga mais no campo do Palmeiras, né? Palmeiras mais recuando, baixando as linhas, compactando, e o Palmeiras saindo para uma transição ofensiva, para um contra-ataque. E eu posso estar equivocado, mas dos últimos confrontos, acho que esse foi o que eu posso falar, que o Palmeiras ele tomou mais conta do jogo, mesmo no Maracanã, e me surpreendeu. Porque eu achava que o Flamengo seria aquele time que ia encurralar, ia, né, jogar muito o Palmeiras para trás, e o Palmeiras ia explorar muito contra-ataque. Se você for ver a posse de bola, a maior é do Palmeiras no jogo, que é uma surpresa para mim, porque a armação tática dos dois treinadores me dizia que o Flamengo teria mais a bola, que o Flamengo buscaria mais o gol, seria mais ofensivo. Olha aí, 20 finalizações contra 8. Eu acho que é uma diferença enorme para esse duelo que é tão parelho para mim. É muito equilibrado. Volto a dizer, o Flamengo tem o melhor elenco, mas não é incomparável ao Palmeiras. Eles se equiparam pela qualidade e organização tática dos treinadores. E o jogo me mostrou isso, né? E os números estão me dizendo isso. Esses times estão muito parelho. É difícil você dizer quem é o grande favorito. Vai depender da situação do jogo. O Flamengo, volto a dizer, o Pedro, ele não é velocista. O Pedro, ele não é o jogador de ficar voltando para marcar lá ali na linha do meio campo, volante. Não é a característica dele. Mas ele é o jogador que, intermediária ofensiva, vai tentar dar um bote, vai fazer uma sombra, porque a característica dele é a parte técnica, muito refinada. O Pedro não é centroavante brucutu que fica lá na frente parado esperando para fazer pivô. Não é. E eu nem acho ele
o fundamento principal dele seja o jogo aéreo. Pelo contrário, ele até cabeceia, faz alguns gols de cabeça, mas o forte dele não é. Não é ficar disputando bola aérea com o zagueiro. Ele tem uma estatura boa, ele acaba disputando, mas não é o fundamento que ele leva grande vantagem. Agora, bota a bola no chão, o Arrascaeta encosta nele, os pontas procuram ele toda hora, os volantes procuram ele toda hora, porque ele sai na intermediária, recebe, consegue girar e encontrar o passe, porque ele tem técnica boa. É só ver o gol que o Luiz Araújo fez contra o Botafogo, gente. Aquele passe que ele deu ali é de um cara que sabe jogar, que tem qualidade técnica para resolver num espaço curto, com pressão de marcação, uma cavadinha para encontrar o companheiro. Você vê que o Luiz Araújo abaixou, ficou de joelho para ele botar o pé para ilustrar, porque o cara tem qualidade técnica. O Pedro, ele com sequência de jogos, teria chance de estar na seleção do Ancelotti. Infelizmente, e uma divergência que houve lá atrás, ficou uma certa situação que o Felipe Luiz, em alguns jogos, e ele é o comandante, tem todo o direito, e eu acho que é um bom treinador, tem um futuro brilhante pela frente. Eu não critico o Felipe Luiz pelas escolhas dele, porque ele está no dia a dia, está observando. Só que eu acho que o Pedro pode ser feito com ele o que está sendo feito com a Arrascaeta. Chega com 60 minutos de jogo, 70. Ele tira o Arrascaeta e poupa alguns minutos do jogo para controlar a minutagem, para ter uma recuperação mais rápida no próximo jogo. Mas sempre é titular. O Pedro pode também fazer isso, porque o cara resolve. O cara é o artilheiro. Quando ele ficou fora de alguns jogos, o Flamengo teve dificuldade na parte final, botar a bola para dentro do gol. O Flamengo oscilou muito nesse sentido. E eu acho que é o seguinte, quando ele é preterido de alguns jogos, ou até para entrar ele é a última opção, não tem atleta que não baixa um pouco a confiança. Por mais que já está há muito tempo na bola, perde um pouco a confiança, sabe que o treinador não tem ele como a primeira opção. Então precisa de diálogo, precisa de conversa, precisa de estruturar, falar o porquê que está acontecendo. Eu só acho que é o seguinte, para você deixar o Pedro no banco, para ter o Plata improvisado de centroavante, para ter o Arrascaeta mais adiantado, que não é a característica, eu acho um desperdício, né? Eu acho que assim, vai botar quem? O Bruno Henrique? Aí beleza, é mais atacante do que os outros para substituir o Pedro. Assim mesmo não é a característica do Pedro. Então, não é que é defensor, eu estou olhando para o time do Flamengo, para o melhor para o Flamengo, na minha opinião, como comentarista, e eu acho que o Pedro, ele pode ser poupado em minutagem. Agora, não ficar no banco e quando entrar aos 37 segundos do tempo. Quem vai correr? Quem vai conseguir? O jogo já está quase que definido, é muito complicado. Então, assim, eu acho que nessas escolhas o Felipe Luiz, para mim, não faz a escolha certa. Para mim, nesse sentido. Agora, respeito, porque o Flamengo tem um elenco muito bom e ele está observando, precisa de pressão, precisa de marcação. Legal, não é o Pedro. O Pedro ficar dando pique para lá, para cá, não é a característica dele. Agora, dentro das características dele, ele corre. Dentro da característica dele, ele corre. Agora, esse negócio, não, o Pedro não correu. Por quê? Porque ele não voltou lá atrás para marcar? Eu não analiso dessa forma. Ele é o centroavante do time. Ele tem que correr lá na frente, perto da área, para fazer os gols. Vamos ouvir agora Felipe Luiz falando justamente a respeito do seu centroavante. Encheu a bola. Felipe enchendo a bola do camisa 9, pode rodar. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe, utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística, foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Zé Elias, você por enquanto foi o único que não falou nada do Pedro ainda, por favor. Não falei nada, não. Eu sempre falo que a questão do Pedro, que a gente sempre discutiu aqui,
era o entendimento do Felipe Luiz em pressionar o time adversário o tempo todo, fazer pressão, ser um time mais intenso e tal. E eu acho que a situação em relação à bola, a pressionar, a roubar, eu acho que ontem o Pedro foi diferente, tanto é que nós estamos falando aqui. E falei no destaque aquilo que ele fez. Ele rouba a bola do Aníbal Moreno, se apresenta para jogar e finaliza o lance. Eu acho que era isso que eu tenho certeza que é isso que todos nós esperamos do Pedro em relação ao sistema tático da equipe do Flamengo, que é a cabeça do seu treinador. Seu treinador sempre falou isso: eu quero um jogo intenso, eu quero um jogo rápido, eu quero um jogo que pega a bola próximo, já rouba a bola e já vai definir as jogadas e tal. E eu acho que isso o Pedro entendeu nesse aspecto, especialmente no jogo contra o Palmeiras. Aí entra o que o Zinho falou, que eu não tinha pensado, que é verdade, porque nós já tínhamos reparado em relação eu já tinha reparado em relação ao Arrascaeta e reparado muito, e sempre falei muito aquilo que o Jorge Jesus fazia quando era treinador do Flamengo e o Abel faz muito no Palmeiras. Quando ele tem o jogo definido, com 65 minutos de jogo, 70, ele começa a tirar os caras mais importantes para preservá-los para o próximo jogo. O Abel faz 5 anos que faz isso e faz com a maestria. E eu acho que o que o Zinho falou é uma coisa bem interessante que, se eu fosse o Felipe ou alguém ali do Flamengo que estivesse escutando, eu acho que eles já devem estar pensando nisso, pela apresentação do Pedro. Mas, eu volto a falar, para mim o Pedro sempre foi fantástico como centroavante. E sempre o defendi aqui como o maior e o melhor finalizador do futebol brasileiro. A única coisa é que dentro daquilo que eu entendo que o Felipe esperava dele, foi exatamente o que ele fez ontem. Participativo. Ah, mas ele não volta. Ontem ele estava voltando. Ele voltou para marcar. Na verdade, o Pedro já faz isso faz tempo, né? E outra, marcar não pode ser, pelo menos no meu ponto de vista, não sei de vocês, a principal característica do Pedro. A principal característica de um centroavante igual a ele tem que ser fazer gols. E isso ele faz e faz muito bem. Então eu acho que estão exigindo demais de um jogador que já entrega gols acima da média do futebol brasileiro. Então, se ele não tivesse fazendo gols, tivesse ali numa seca danada, até entenderia. Agora, o cara tá entregando gols em praticamente todos os jogos. Qualquer outra coisa que ele fizer além disso é só um plus, tá? Porque o principal ele já faz, que é entregar a quantidade de gols que ele entrega. São 12 gols só no Brasileiro, né? O cara tá a 3 gols dos principais artilheiros do Brasileirão, que é o Arrascaeta e o Caio Jorge. Então, realmente, isso porque ele ficou 8 meses parado. Então, eu acho que a exigência é muito alta e muito acima do normal para um atacante igual o Pedro. Ele voltou para trás da linha do meio-campo para ajudar na marcação do lado direito. Né? Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. O Felipe tem no dia a dia uma coisa que nós não temos. Né? São os dados da fisiologia, é o comportamento do jogador, é a forma dele reagir a determinadas situações. E aí, dentro dessa compilação de fatores, o Felipe decide quem ele vai fazer diante daquilo que é o time adversário. O Felipe claramente mostra isso, que ele monta o time de acordo com o adversário. Só que o Pedro, nos últimos 2 jogos, vem sendo um dos principais jogadores, se não o cara do Flamengo. Tanto é que no último jogo ele falou, o campo fala, então o Pedro tá ali. Né? Mas assim, se o Pedro mantiver esse tipo de jogo, eu acho que ele é o titular do Flamengo, já para mim já é, né? Sempre foi, mas facilmente ele vai ser o titular do Flamengo o tempo todo. Porque é isso que o treinador espera dele. Claro, e se arrebentar na reta final do Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, se credencia muito a jogar mais uma Copa do Mundo? Desculpa, claro. Tem só uma situação. Ontem, o time do Palmeiras pressionou o Flamengo o tempo todo. No primeiro tempo, dificilmente o Flamengo... O Pedro foi aquele cara que escorou e batalhou e segurou a bola e tal, sem dúvida. Agora, eu acho que na cabeça do Felipe, eu estou fazendo uma coisa de maluco aqui. Eu acho que há uma expectativa muito grande para que ele possa fazer o que ele fez ontem em todos os jogos. Né? Agora eu vou jogar contra um time que vai jogar lá atrás e eu preciso que o time do Flamengo pressione. Pedro, vem cá, eu quero que você faça isso. Entendeu? É isso que eu acho que passa na cabeça do Felipe. Por isso que muitas vezes, acho que pelas opções feitas, ele deixou o Pedro no banco porque ele precisava fazer isso. Ontem foi um jogo diferente. Até assim, a gente não sabe se foi uma estratégia do Felipe ou se por conta da potência e da força do Palmeiras, o Flamengo foi obrigado a jogar daquele jeito. Porque quem deu o passe para o Pedro
não foram os dois zagueiros, foi o Rossi. O Rossi deu um passe direto nos pés do Pedro e o Pedro fez o toque pro Arrascaeta. Uma ligação do goleiro para depois do meio campo. E o movimento é automático. Né? O movimento, pela inteligência dos jogadores, a inteligência do Arrascaeta, a inteligência do Pedro, o movimento foi automático. Então, assim, nós não sabemos ainda se foi uma opção tática do Felipe ou se o Palmeiras não deixou o Flamengo jogar e ter o controle do jogo, né? Mas o Flamengo soube se defender e sair naquilo que ele podia fazer. Tanto é que o primeiro lance de gol do Flamengo, ele fez o gol. Sim. Bem antes disso, Oswaldo Pascoal, Tetra, Zé, primeiros instantes deste grande jogo, nós tivemos o lance envolvendo Jorginho e Gustavo Gomes. O Pascoal adora ouvir os áudios do VAR. Agora, o papo entre Caio Max, o VAR do jogo, e o Wilton Pereira Sampaio, para você, For Sport. Mas estava ligado o microfone? Não, Ficou na bola aqui, na área. Goleiro, ataque, pode jogar, tá? Pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, que eu não consigo empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Ok, solte velocidade. Não vai ter. Tem velocidade. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Ó, Gabo, por favor, vai. Já aberto, vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existe dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aqui. Tetra, vou direto em você. Se a gente não tivesse nas últimas 2 semanas escutado aquela barulheira por conta do choque rei, especialmente do lance envolvendo o Alan e o Tapia, era cal para o Palmeiras no comecinho desse jogo de ontem no Maracanã? Eu acho que não precisa voltar no jogo do São Paulo, não precisa relembrar e voltar no primeiro turno no jogo Palmeiras e Flamengo, que teve lances polêmicos demais. Eu quero analisar esse jogo, esse lance. Pênalti. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O Jorginho perde o tempo de bola. O Gustavo Gomes, que é muito bom, um dos melhores nesse fundamento, quando ele vai ofensivamente ali, artilheiro, o zagueiro com artilheiro do Palmeiras, né? O maior artilheiro do Palmeiras, como zagueiro no caso. Então, assim, ele toma a frente, ele está inteiro para cabecear, e essa conversa aí do não causou impacto, no mínimo, tirou o equilíbrio do Gustavo Gomes para se posicionar melhor para cabecear. Assim, não sei, se marca o pênalti, se marca o pênalti, se o Palmeiras ia fazer o gol, não sei, né? Como a gente fala, eu não tenho bolinha de cristal aqui. Eu só sei que para mim é lance de pênalti. É lance de pênalti. E se isso ia fazer com que o Palmeiras ia vencer o jogo, aí é uma outra história. Porque o Flamengo tem um time muito competente, demonstrou isso. Mesmo o Palmeiras sendo superior, o Flamengo conseguiu, né, com seus jogadores, com o talento que tem, ganhar o jogo. Agora, para mim, pênalti. O Wilton ficou com medo de ele dar o pênalti, Zé? Não acho que ficou com medo de dar o pênalti. Eu acho que ele é ruim mesmo. Tem as suas limitações. É isso. Quem não... Você acha que o contexto ali não contou nada? Não, eu acho que ele é isso. Ninguém na frente dele. Eu avisei... Não, eu tô dizendo, o que aconteceu antes do jogo, do choque rei até ontem. Olha, o jogo dele eu avisei quando foi o abate, falei aqui, falei na sexta-feira também sobre a definição. O Pascoal falou, quem que é o Wilton? Eu falei, eu lembro. E no grupo eu falei, pode se preparar, no começo do jogo, não teve nada. Primeiro lance eu falei, pode se preparar que o árbitro hoje vai fazer uma... Né? E o pior ainda é o pessoal do VAR. De novo, eu volto a falar, como essas pessoas estão em cargos que não sabem e não interpretam aquilo que é o jogo, é o que acontece. Se vocês observarem, o Gustavo já tinha saltado. Sim. Quando você salta, você não precisa empurrar, você não precisa fazer o gesto, é só você dar um toquezinho, você desequilibra o jogador. É uma questão de prática, de quem já jogou.
Quem está em casa aí, quem estiver em casa, tenta fazer assim, pega o teu parceiro, salta e manda alguém te dar só um encostãozinho assim. Você vai ver como você vai se desequilibrar. É natural isso. É um movimento natural do jogo, movimento das pessoas que estão acostumadas a praticar esse tipo de jogo. Né? Isso é uma tática de quem vai marcar o jogador. Eu sei porque eu cansei de fazer isso. Né? Já contei a história aqui, contra o Juventude, Naldo, 3 metros de altura, o Vanderlei que vai marcar. Eu falei, por quê? Porque você é o mais experiente. Primeira bola, entra na frente dele. Você entra na frente dele, ele perde o tempo da bola. Segunda bola, quando ele saltar, você salta no corpo dele. Foi exatamente o que o Jorginho fez. Eu saltei no corpo. Queria chegar. Só que o Jorginho não consegue. Então o que ele fez? Ele empurra. Mas só que ele não precisa fazer o gesto forte. Preciso jogar o Gustavo lá do outro lado do campo. Não. Só dou um toquezinho, tiro o equilíbrio dele e o Gustavo não consegue fazer. É falta. Mas só que se você observar os critérios utilizados pelo árbitro durante o jogo, você vai ver que no meio campo foi falta, próxima área não foi, na lateral não foi. O critério era não ter critério. Não tem critério. E os árbitros não têm critérios no Brasil. São poucos os que têm no primeiro tempo isso aqui é falta e no segundo tempo isso também é falta. São pouquíssimos árbitros. Né? Eu só estou esperando, de novo, eu não sou nada, né? Não sou ninguém, e aí tranquilo. Mas o presidente da CBF está esperando o quê para substituir os chefes da arbitragem? Está esperando piorar virar mais o ainda? ano. Vai virar o ano? Vai virar o ano. Nós teremos daqui até o último jogo, o que vai com virar até o fim certeza, do ano? uma confusão danada. Né, justamente por conta disso. Então é lamentável, porque nós estamos aí falando, em vez de falar de futebol, em todas as rodadas, isso já virou de costume no futebol brasileiro. E nos jogos principais. Mas agora nós estamos falando de erros claríssimos com a ajuda da tecnologia e que quem está operando a tecnologia Essa frase não aí conhece. que o Val usou é de quem nunca viu uma bola. Entendeu? É isso. Não. É só uma mão de referência. Só uma mão de referência. É que ele nem analisou. Assim, se puder botar, eu não fui jogador profissional, queria ter sido, mas não fui. Eu fui um pouquinho... Poderia ter sido, mas não foi. Eu fui um pouquinho tempo da minha vida repórter. E repórter tem uma coisa, o repórter tem um grande poder de observação. E quando sai o lance, porque você tem que memorizar em fração de segundos, você foi repórter, você sabe o que eu estou falando. Você tem que memorizar em segundos o que aconteceu. Então você cria um retrato na sua mente do acontecimento para você, depois que o locutor falar do lance, para você interferir na jogada. Quando sai o lance, eu vejo o Jorginho dar um passo para trás e o pé dele fica solto. Quando ele tenta chegar, ele vai tentar chegar, não chega mais. E o Gustavo, repare no câmera lenta, que o Gustavo está com os 2 pés fora do chão quando ele é tocado. Exatamente o que o Zé falou. Já está, ele tá, subiu, os pés fora do chão, pimba, caiu. Esse toque, eu lembrei do Mauro Galvão ontem no programa, Zé. Mas para mim, Patrão, é tão óbvio que foi pênalti, e mesmo para quem não jogou futebol, que eu só posso entender que os caras ficaram com medo de dar o pênalti contra o dono da casa no início do jogo. Medo é uma palavra que eu acho que o árbitro não pode ter. O árbitro tem que apitar o acontecimento. Né? Tá lá para isso. Né? Tá lá para isso. Existem outros lances da partida que a gente pode depois analisar. O Jorginho nem olha para a bola. Não. O Jorginho perdeu o tempo da bola e ele dá a perna direita dele fica solta quando ele vai tentar chegar. E quando ele dá aquele passo que a perna direita dele não vai, ele perde o tempo da bola. E aí o que acontece? O Gomes, que é muito bom, porque o Gomes foge na marcação para cabecear e fazer o gol. É uma jogada assim ensaiada ali. Você tem um bloco, né? Você tem um bloqueio ali para justamente ele sair. Os caras do primeiro pau correm na direção do primeiro pau para ele chegar para quem vem de trás cabecear. E era o Gomes nessa chegada. Para mim é indiscutível. Se o Gomes faz o gol, a culpa ia ficar em cima de quem? Em cima do Jorginho que escorregou. O Jorginho quis evitar isso. Não conseguiu. Vamos, antes de ouvir vocês três agora sobre os outros VAR lances polêmicos triste. do jogo, ouvir os 2 treinadores a respeito da arbitragem do Wilton e seus Blue Caps. Galera, sinceramente, não tem novidade nenhuma, né, em relação à arbitragem do futebol brasileiro. Não é a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio que é ruim. A arbitragem do futebol brasileiro em geral é ruim. No jogo passado nós estávamos discutindo um pênalti claríssimo que não foi dado para o Flamengo no jogo contra o Botafogo. E todo jogo acontece algum lance polêmico que
acaba, né, mexendo ali no resultado das partidas e prejudicando, né, ali alguma equipe. Assim como o Flamengo foi prejudicado diversas vezes, agora o Palmeiras sentiu na pele também o que é ser prejudicado, né? Só em pontuações o Palmeiras se beneficiou de 15 pontos nesse Campeonato Brasileiro em erros de arbitragem. Então, cara, eu acho que o problema em si está na estrutura, né? O problema é estrutural da arbitragem do futebol brasileiro. Ou eles fazem alguma coisa para requalificar essa arbitragem, ou faz o seguinte, passa a contratar árbitros internacionais para atuar no futebol brasileiro. Talvez assim a gente evolua, né, ali em questão de arbitragem, que hoje é, sinceramente, uma das piores arbitragens do futebol mundial. Não vou falar, já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. E só agora é que se lembraram, quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. Que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. A única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor, só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. É esse trecho aí que você não gostou, né, Pascoal? Não, esse eu final, acho né? absolutamente Se desnecessário. tem alguém que não pode reclamar de arbitragem ao Palmeiras? É absolutamente desnecessário para um treinador de primeiríssimo nível, um treinador que dirige o elenco mais estrelado do futebol da América do Sul. É claro que ele está enebriado, ele está com todos os acontecimentos e com todas as manifestações dos dirigentes do Flamengo e todos são atingidos. São atingidos os jogadores, os dirigentes, os torcedores, quem participa do banco de reservas, todos eles, a comissão técnica, todos são atingidos por isso. Mas se todo mundo, não preciso nem repetir o meu carinho pelo Felipe, desde que ele tinha 15 anos, que eu conheço o Felipe, e acho absolutamente desnecessário ele falar isso. É absolutamente desnecessário, né? Porque ele não está para instigar a raiva de ninguém. Eu acho que isso é desnecessário. O Abel disse que não falaria da arbitragem, mas nessa entrevista ele fala 4 vezes da arbitragem, de lances que aconteceram no jogo, né? Mas o Palmeiras, dessa vez, não quis se manifestar. Eu só queria mostrar um pouquinho. Eu não entendi por que o Anderson Barros não foi falar depois do jogo. E porque o Palmeiras soltou uma nota depois. Foi emitir uma nota, né? Ali tem que falar. Ali o cara tem que pôr a cara e tem que falar. O cara não pode se afugentar, não pode se assustar com o acontecimento. O cara tem que estar presente. O cara tem que mostrar a presença. Esse negócio do sem que não, depois eu falo. Não tá. Ou se tem dúvida se vai falar ou não, liga para a presidente e fala, presidente, eu vou lá descer e vou falar. Porque a presidente não estava no estádio. Liga para ela e fala. Se você tem dúvida. Agora, o Anderson Barros tem que ir lá. Ele é bom dirigente, ele sabe trabalhar, mas ele precisa ser mais presente, ele precisa ser mais enérgico. Ele tem que botar a cara. Isso aí é só a minha impressão. Ah, mas você está correto, Pascoal. Ele tinha que fazer, desculpa, não com as mesmas palavras que fez o Boto, no sentido de sistema, que já foram utilizados, aquelas coisas, mas deveria cobrar depois do jogo.
Deveria cobrar. Como dirigente, ele deveria cobrar. Sabe por quê? E depois do jogo e na lata... Não estou falando chutar a porta de vestiário, não é isso não. É na agredir. latinha. Isso é uma besteira. Eu acho tem que protestar com o acontecimento. Eu acho que faz parte da guerra que foi travada entre esses dois clubes já desde... Porque, assim, ele soltou uma nota que ele mesmo é refém da nota que ele soltou há 15 dias atrás. Depois do jogo contra o São Paulo, essa nota do Palmeiras transformou o Palmeiras em refém dele mesmo. Então, assim, o correto dele era vir a público e reclamar. Estourar, falar, sentir, mostrar indignação. Por quê? Porque aí ele estaria representando os torcedores do Palmeiras indignados com aquilo que aconteceu durante o jogo. Como fez o Boto da forma errada, porque ele coloca em xeque o caráter das pessoas, que aí eu acho que é um erro, mas ele protestou. A mesma coisa o Anderson Barros deveria ter feito isso. Mas não fez. Aí é o costume das pessoas, né? É a cultura das pessoas. Porque o Palmeiras, tirando a Leila, não sei se aí é uma coisa... Hoje tem a reunião lá. Mas eu não sei, né, Pascoal? Você que tem mais informações, eu não sei se é uma coisa que é por ordem da Leila, só a Leila fala, só ela pode falar. Mas ela não estava, liga para ela. Não, Pascoal. Pergunta para o presidente, posso ir lá reclamar? Independente disso, o diretor tem que ter independência nessas horas. Ele não pode ficar pedindo bênção para... Mas isso normalmente passa pelo crivo do presidente. Sim, mas o crivo do presidente tem que dar uma autorização. Você não precisa dar autorização para fazer esse tipo de situação. Eu estou representando o Palmeiras. Se a presidente não pode falar, eu sou o presidente, eu sou o representante do clube. Eu me senti prejudicado, então eu tenho e eu quero falar. O vice-presidente que estava lá, o Paulo Boazzi. Você tem que se manifestar, você tem que marcar território. Agora, como eu falei, não da forma como o Boto falou, colocando o suspeito, o caráter das pessoas. Mas você tem que fazer. Aí depois você chega em São Paulo, espera, faz uma nota. Sabe, o Palmeiras está se acostumando muito a qualquer coisa, nota, foi pela declaração do Boto e do Felipe Luiz. Sim, exatamente. Porque o Boto foi na mesma linha do Felipe Luiz. Ele solta essa nota depois que ele ouve o que o Felipe Luiz e o Boto falaram, muito nessa linha. Se alguém não pode reclamar é o Palmeiras. Aí ele solta a nota, que eu acho assim, equivocado. Porque você, num jogo, especificamente o jogo do São Paulo, foi beneficiado por uma marcação errada do árbitro. Por causa disso, você não pode reclamar se tiver algum lance contra você. Então, ninguém vai poder falar, porque o que a gente mais vê nas entrevistas de diretor, a maioria, ou quase todos, quando vão ali, é para reclamar que o árbitro errou. Ninguém vai ali quando o árbitro erra a favor dele, no caso, que foi o caso aí do Palmeiras, né? Apesar que o Palmeiras foi prejudicado, ele poderia até ir, mas ele achou melhor nem ir, porque já estava explícito o que aconteceu, o Abel já tinha falado, eu estou numa linha diferente da de vocês. Eu acho que assim, ele quis até ser diferente. Olha só, todo mundo está vendo que foi pênalti, o treinador já falou, o outro já falou, vai ser mais um para falar. Então assim, quis até não agir como a maioria dos diretores fazem. Só vão pegar o microfone para reclamar da arbitragem, para justificar a derrota que acontece, botando tudo naquele erro da arbitragem. Ozinho, acho que ele não fez isso. Ele não fez isso. Desculpa a gente interromper, mas é justamente por causa do delay. Mas aí você não acha que é a questão do... Aí tem que entrar o diretor, sabe por quê? Porque o Abel, muitas vezes, e eu vou defender o Abel assume responsabilidade, bate de frente, faz as coisas muitas vezes, reclama coisas que o diretor deveria fazer até para preservá-lo dentro de campo. Até para preservá-lo com o julgamento das pessoas. Mas aí vai tirar ele, Zé? Vai tirar ele da coletiva? Não é vai tirar o não é isso a questão de tirar da coletiva. O Abel ele não tem uma coisa combinada com seus auxiliares, que uma hora reclama um, outra hora reclama outro, outra hora reclama outro. Como diretor... Inclusive foi expulso, né? O João foi expulso. Como diretor e como representante do clube, às vezes eu tenho que preservar o meu patrimônio. O Abel hoje, com o contrato com o Palmeiras, ele é patrimônio do Palmeiras. E muitas vezes as pessoas, os árbitros... Porque não vem com essa história de que o árbitro não guarda. Lógico que guarda. O árbitro guarda, deixa quietinho lá, deixa paradinho lá. Primeira oportunidade, quando ele puder, e se o cara for mais sangue frio, ele espera e deixa o Abel ficar grandão, tal. De repente, tal.
Toma, você lembra? Aí na cabeça do árbitro vai pensar na hora assim, lembra que ele me xingou ali, me xingou aqui, fez isso, fez aquilo? Porque, Quem apanha, lembra, né? porque é assim o futebol, não vem com a hipocrisia de achar que não acontece. Assim acontece, a mesma coisa que acontece com o jogador, acontece com o árbitro também. Conversando com os árbitros, é lógico que a gente tem esse negócio, Deixa eu entendeu? só falar uma Só coisinha. complementa rapidinho, porque a gente precisa chamar o Rodrigo Jufo direto do Maracanã, porque ele precisa subir para a cabine. O Jufo é espetacular. Só para dizer o seguinte, esse lance, a gente discutiu o pênalti, o lance do pênalti cometido pelo Fux, ele começa originado por uma falta do Danilo em cima do Tigrinho. Isso não tem nenhuma discussão de que aconteceu a falta. Aquilo é um agarrão e um puxão juntos. Eu não acho que a trombada do Pedro com o Fux tenha sido uma falta. O que o Fux quis fazer, dar uma oportunidade para o árbitro dar a falta e viu a falta que não deu, dar aqui. A segunda ele vai dar. Se atrapalhou. O Fux não tinha... Porque o Fux é forte. O Fux é um sujeito grande. Ele, aquele tranquinho do Pedro, ele segura, mata no peito e sai jogando. Né? Ele quis dar a oportunidade para o árbitro marcar a falta e o árbitro não marcou, ele fez o pênalti. Né? Outra coisa, o pisão do jogador do Flamengo, do Maurício, do Pulgar, do Maurício, se é o Zé Elias que está naquela bola, ele ia sair no camburão. O árbitro viu e deu cartão amarelo para o Maurício. 0 de jogo. O Tigrinho bota a bola... Também. Opa, desculpazinho. Cartão para os dois, amarelo para os dois. Mas o Maurício que apanha que toma cartão. 0 de jogo. Primeiro lance do jogo, o Tigrinho bota a bola da linha de fundo, vem na marcação, o Luiz vem na marcação, o Luiz Araújo, dá um carrinho, os dois se chocam no chão, o Luiz Araújo levanta o cotovelo na cara dele, na frente do árbitro. Eu fui repórter, eu sei, eu tenho memória. Eu tenho memória do acontecimento. Na frente do seu Wilton. Ele olhou para o outro lado. Quando ele viu o lance, se tiver a imagem, mostra aí. Ele vira o rosto. Na hora que ele viu, ele virou o rosto. Para dizer, faz de conta que eu não vi. Eu não estou aqui para dizer que um é bom, que o outro é ruim, que não sei. O jogo foi legal, foi bom. O jogo foi bom, mas o árbitro interferiu na partida. Como interferiu no jogo do São Paulo, como interferiu no Flamengo e no Palmeiras no primeiro turno. Tem interferência em todos os jogos. Todos os jogos têm interferência da arbitragem. Mas um jogo desse tamanho, um jogo que vale liderança do campeonato, pode determinar um campeão do Campeonato Brasileiro. Tem final em 38 rodadas? Esses acontecimentos. Eu tenho memória, hein? Eu sou igual o Zé Elias. O Zé Elias guardava. Tinha um apitador que gritava no turno do Pacaembu. Você sabe disso, essa história? Rapidinho. Ele falava assim, os times iam entrar em campo, ele gritava, Zé Elias, você tá aí? O Zé Elias gritava, já tem cartão. É assim mesmo. Então tá aí, meus amigos. Meus amigos. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? No próximo confronto. Lembrando que o Flamengo joga nesta quarta-feira. Agora é virar a chave. Comemorar, né? Já comemoramos aí a vitória contra o Palmeiras. Agora é virar a chave e pensar na Libertadores da Flamengo e Racing no Maracanã. Primeiro confronto da semifinal. Mas é lógico, essa vitória contra o Palmeiras tem tem um sabor aí maravilhoso, né? Um sabor especial, diferenciado. Afinal de contas, é o time ao qual vem brigando, né, pelos títulos aí dos campeonatos com o Flamengo, tá? Vou deixar os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Porque afinal de contas, tá aqui, ó. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!